Palmeiras já deu um checkmate no Flamengo em relação a Danilo? Será que não tem mais chance do Danilo ir para o Flamengo? Palmeirense crava. Flamengo não tem chance de contratar o Danilo. Danilo já é do Palmeiras. Se liga só no que a galera do NOK The Clips falou a respeito dessa negociação entre Danilo, Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Tá, a expectativa aí pro Danilo, não sei se você viu, Cássio, que acho que você deve ter visto sim, deve ter feito vídeo sobre, que o pessoal tava brincando lá que o Danilo tava com a camisa do Palmeiras no SofaScore, e é no mínimo curioso, né? E teve uma declaração do Textor, e essa declaração do Textor basicamente, Cássio e Pedro, o Textor falou o seguinte, que ele espera uma proposta da Europa, né? E o Danilo ainda não foi importante nessa Copa do Mundo, que a gente tinha uma previsão, né, Pedro, se o Danilo jogasse, o valor dele podia saltar. Até agora, Cássia, não jogou, e aí a expectativa é que o Palmeiras tenha essa preferência justamente pelos negócios que foram feitos. Aí, Cássia, são duas coisas que eu queria te perguntar nesse começo de live. A primeira da sua expectativa para o Danilo, e uma pergunta que a gente... São duas, tá? A sua expectativa como torcedora, e se você tem algum receio do Flamengo atravessar o negócio. O que você pensa a respeito dessas duas situações? Boa noite, Cássia. Obrigado por aceitar o convite. Mas, falando do Danilo, cara, eu tô com uma expectativa altíssima para a vinda do Danilo. Teve a questão de valores, né? E também a questão dele supervalorizar nessa Copa do Mundo e também chegar ali propostas de clubes europeus, o que seria muito difícil para o Palmeiras bater de frente e seria difícil aí para o Palmeiras conseguir, até porque teve acho que a própria Leila, não lembro se a própria Leila chegou a falar ou simplesmente foram notícias aí de bastidores de que a Leila cobriria qualquer oferta. Achei loucura, né, essa informação, porque tem a questão do Flamengo que tem o interesse, não sei se é de fato interesse do Flamengo, se seria algo ali para, né, inflacionar o mercado, até mesmo para prejudicar o Palmeiras nessa negociação aí com o Botafogo, mas eu acho perigoso a Leila dizer que ela cobriria qualquer oferta, porque, sei lá, se chegar uma proposta de 35 milhões de euros, 40 milhões de euros, eu não vejo o Palmeiras pagando isso, né, pelo Danilo, apesar de querer muito o Danilo. Na verdade, eu lembro quando o Botafogo foi buscar o Danilo no Nottingham, eu fiquei louca. Tudo bem, né, que tinha a questão da lesão, tinha toda uma preocupação se ele ia voltar a jogar, mas a gente, como torcedores do Palmeiras, a gente que viu o Danilo jogar, a gente sabe da qualidade do atleta. Então eu lembro na época que eu subi um vídeo indignada no canal, falei, gente, o Botafogo tá buscando o Danilo, Palmeiras, acho que é a hora de repatriar, né? Acho que ali o Palmeiras perdeu a oportunidade. Mas é óbvio que, se não chegar essa proposta da Europa, eu acredito, entre Palmeiras e Flamengo, que não tem, sinceramente, até falei no vídeo recente, eu acho que não tem nem cabimento falar de uma briga do Palmeiras e do Flamengo pelo Danilo, a não ser questão de empresários mesmo, né? Talvez ali do staff do cara, convencer ele, mas eu acho que a vontade do Danilo talvez fosse voltar pro Palmeiras e não jogar no Flamengo, gente, a não ser que a proposta do Flamengo fosse, sei lá, 2, 3 vezes maior que a do Palmeiras, mas eu acho que se o Danilo tiver que escolher entre o Palmeiras e o Flamengo, eu acho que o destino do Danilo vai ser o Palmeiras. A preocupação mesmo é só se chegar uma proposta da Europa, que eu acho que não tem como mesmo o Palmeiras cobrir, né, apesar da Leila aí, dessa informação de que ela cobriria, mas eu acho que não, acho que... Será mesmo que o Danilo tá fechadaço com o Palmeiras? Cara, pra mim, não é prioridade esse meia, esse volante para o Flamengo. Pra mim, não é prioridade. Prioridade pra mim, como torcedor, é um atacante e um meia para substituir Pedro e Arrascaeta. Agora, que o Mbappé, ele entra pra brigar e brigar principalmente com o Palmeiras, ele entra. Mas vamos acompanhar o desfecho. Vamos continuar aí com o NOK The Clips aí, com o Fernando, com a Cássia, falando mais sobre o Danilo. Informação de um setorista do Palmeiras trazendo aí a semana passada que o Palmeiras não pagaria mais de 20 milhões de euros por ele, né? Então, enfim, eu queria o Danilo aqui no Palmeiras, mas também não sei se a todo custo, né? Pagando um valor altíssimo, mas entre Palmeiras e Flamengo, eu acho que acho que nem tem briga, Fernando. Eu acho que de fato o Danilo escolheria jogar no Palmeiras. Eu acho só se o Palmeiras realmente ele abrisse mão, sabe? Ele realmente não se interessasse, né? Tipo, ô Pedro, aproveitando que a Cássia falou aí, e aquela nossa conversa antes da Copa, que o Danilo poderia ser utilizado e não tá sendo, né? Não tem sido importante, a gente pode chamar assim. Agora começa realmente a Copa, né? Ficou bom pro Brasil, o Japão. Eu até fico chateado pelo Japão. Acho que seria legal se o Japão não tivesse o caminho do Brasil, para ver se o Japão pudesse chegar numa quarta semifinal, não sei, ou até numa final, por que não? E aí, Pedro, o que eu ia te perguntar é assim, a respeito dessa não valorização do Danilo. E aí, se você também viu a declaração do Textor, né? O Textor cara, ele deixou claro assim, que o lugar do Danilo é na Premier League. Ele tá quase assim, implorando para os grandes clubes
é contratar o Danilo de volta. Mas fica uma pergunta. Ele jogando essa possibilidade do Danilo na Premier League, ele indicando que ele quer que o Danilo vá para lá. E se novamente chegar uma proposta bunda? O que seria uma proposta ruim? Uma proposta igual foi a do Nottingham, uma proposta de um time que não vai brigar por nada. Você acha, Pedro, que é negócio para o Danilo deixar de jogar aqui no Brasil para ir de novo para um time de meio de tabela para baixo? Qual que é a sua opinião sobre isso, Pedro? Fala, E aí galera, também, beleza? desculpa, Pedro, desculpa. Fala, E fala. também como é que fica o Palmeiras nessa história? Se aí for um time de meio de tabela para baixo, o Palmeiras ganharia essa disputa, ou nem com um time de meio de tabela para baixo, o Palmeiras ganha a disputa. Qual é a sua opinião, Pedro? Sim. Fala, Fernando, beleza? Oi, Cássio, boa noite. E assim, Fernando, a gente até conversou, inclusive eu falei disso no meu vídeo, que muito se fala do Palmeiras gastar muito dinheiro, né? E se a gente não começar a atribuir as outras cartas na manga, eu acho que numa negociação, por exemplo, de um time meio de tabela, um Newcastle da vida. Aí, rapaziada, os palmeirenses já garantindo o Danilo no Palmeiras, cara. Será que é isso mesmo? Será que não tem conversa? O Danilo, se não for para a Europa, vai para o Palmeiras, tá fechado, não tem mais jeito? Ou o Flamengo vai atravessar essa negociação aí entre Palmeiras, Botafogo e Danilo? O que você acha? Lembrando que, volto a falar, eu não acho que essa posição necessariamente seja a prioridade do Flamengo. O Flamengo tem Pulgar, tem Everton Araújo, tem De La Cruz, tem Jorginho, tem Paquetá que pode atuar ali também, tem Saul. Então o Flamengo tem aí no mínimo 6 jogadores para aquela posição. Então não seria, ou pelo menos para mim, não é prioridade a contratação de um volante. Para mim, prioridade seria outras, né? Atacante e meia de armação. E um lateral também, né? Porque Emerson Royal, para mim, não dá. E tá até tendo uma proposta aí, né? Do futebol inglês, se eu não me engano, para compra do Emerson Royal. O Flamengo deve vender o Emerson Royal. Eu espero que o Flamengo venda o Emerson Royal. Mas voltando aqui pro Danilo, para mim não é prioridade. Mas o BAP já falou isso aí, né? Publicamente, que ele deseja sim, né? Pelo menos tentar o Danilo. Mas, cara, se tiver proposta real e tiver possibilidade de contratar um meia e um atacante, eu vou no meia e no atacante. A minha opinião, tá? Eu não ia no Danilo, embora seja um baita de um jogador. A não ser que o Flamengo venda o De La Cruz, que tá rolando um burburinho aí, que o Flamengo deve dispensar o De La Cruz. Tá chegando proposta pro Everton Araújo, mas mesmo assim o Flamengo vai ficar com quatro volantes. Né? Assim, eu não vejo necessário essa contratação do Danilo. Mas a gente conhece o BAP, né? Para enfraquecer o rival ou para inflacionar o rival, ele pode estar, né, nessa negociação, atravessar essa negociação aí entre Palmeiras, Botafogo e Danilo. Mas eu não teria tanta certeza assim que o Danilo já tá fechado com o Botafogo não, cara. Porque quando o Flamengo entra, se o Flamengo quer, ele bota dinheiro e bota dinheiro de salário também no jogador para ter, né, o jogador no elenco. Mas eu quero saber de você, o que você acha? Danilo seria uma boa pro Flamengo? E Danilo seria necessário? Na minha opinião, não. Seria uma boa? Ok, o cara joga demais. Só que necessário, pra mim, não seria. E pra você? Deixe seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!